Olá, eu sou Ronaldo, sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, campus de Sobral. E hoje, nessa videoaula de História da Física, eu irei abordar o tema sobre a vida e a obra de Michael Faraday. Trago como objetivos para essa videoaula refletir sobre a infância, a adolescência e a vida adulta de Faraday, conhecer seus principais estudos na área da física, apresentar as suas descobertas e experimentos, além de identificar a utilização dessas descobertas em equipamentos que utilizamos hoje. Nós vamos, durante a aula, refletir sobre os aspectos sociais da vida de Faraday, mostrando o poder que o conhecimento tem de vencer as diferenças sociais em um período onde o acesso à educação era difícil. No decurso da história da física, nós somos apresentados a grandes cientistas que contribuíram fortemente para o desenvolvimento de tal ciência. Os seus nomes se destacam pela relevância de seus estudos frente às necessidades e possibilidades do seu tempo. Ao estudarmos de maneira particular o eletromagnetismo, um dos nomes que de certo se destaca é o de Michael Faraday, físico e químico britânico. Embora os livros didáticos eles não abordem o uso da história da física em suas páginas, e quando eles trazem, eles levam de certa forma a informação descontextualizada, é de suma importância para o nosso verdadeiro entendimento saber que os conceitos científicos não surgem do dia para a noite. Eles não foram tratados de uma forma linear como os livros didáticos eles nos trazem, mas muita coisa se passou por trás da história dos conceitos e das teorias que nós encontramos no livro didático. E a vida de Faraday, nesse sentido, ela nos revela muito acerca de suas descobertas. Durante muitos anos, Faraday ele foi estudando, foi reformulando conceitos, foi discutindo ideias, e por conta disso ele é considerado um físico experimentalista. Ele nunca se pronunciava sem antes ter feito vários experimentos que comprovassem que seria exposto para toda a sociedade científica. Então ele fazia estudos, ele fazia experimentos, refazia experimentos e só após que ele apresentava o que ele tinha para expor. Faraday nasceu em um período marcado pela Revolução Francesa e também pela Revolução Industrial. Ele nasceu em Eton no dia 22 de setembro de 1791. Ele foi o terceiro de 4 filhos do casal James e Margaret. A situação financeira da família Faraday sempre foi muito difícil, o que levou a ter uma formação básica muito precária. Ele aprendeu apenas o suficiente para ler, para escrever, e na área da matemática ele aprendeu apenas o básico. Com a intenção de mudar de vida, seus pais se mudaram para Londres quando Faraday tinha apenas 5 anos de idade. Aos 13 anos, em 1804, Faraday começou a trabalhar para ajudar sua família. Seu primeiro emprego foi como mensageiro para o livreiro George Rabel, além de também trabalhar como entregador de jornais. Já com 14 anos, Michael foi promovido a aprendiz de encadernador, ofício esse que aproximou dos livros e da leitura, agarrando a oportunidade de melhorar sua formação e se aprofundando em assuntos que despertavam seu interesse. Então foi no ambiente de trabalho de Faraday que ele teve a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos. Então, enquanto ele encadernava esses livros, ele também aproveitava para lê-los, né? E a partir dessa leitura ele ia se aprimorando, ele ia gerando novos conhecimentos e tomando um novo gosto, né? Um gosto pela ciência, um gosto pelas descobertas. Então Faraday ele aproveitou esse ambiente de trabalho para se tornar um ambiente onde ele pôde aprimorar os seus conhecimentos. Como Faraday precisava ajudar a sua família e para isso ele precisava trabalhar, e naquela época, no século XIX, o acesso à educação e às ciências era muito difícil. Primeiro porque Faraday ele precisava trabalhar para ajudar a sua família. Então durante todo o dia ele estava lá trabalhando. Segundo, o acesso à educação e às ciências naquela época era muito difícil, né? E não existia um ensino noturno. Então,
Então Faraday, ele não podia estudar, porque ele não podia parar de trabalhar para o estudo. Mas, com tudo isso, Faraday ele foi convidado a participar das reuniões da City Philosophical Society, que era liderado por John Tuttle. Os encontros dessa sociedade aconteciam nas quartas-feiras à noite, possibilitando a participação de Michael Faraday. Foi nessa sociedade que Faraday recebeu sua formação básica e principalmente a educação crítica em ciência, né? Através da ajuda de um cliente da livraria que Faraday trabalhava e participantes da sociedade a qual ele fazia parte, Faraday pôde assistir uma série de conferências na Royal Institution, apresentada pelo químico Humphry Davy. As anotações feitas durante a conferência foram frutos de discussões e estudos. No ano de 1812, Faraday escreveu para Davy pedindo um emprego como seu assistente. E junto a essa carta, ele anexou as suas anotações e os seus estudos, que renderam 386 páginas. A princípio, o pedido de Faraday foi negado, pois Davy não havia vagas no seu laboratório, né? Porém, houve a demissão de um de seus assistentes, então Faraday foi convidado a ocupar esse cargo, a ocupar essa vaga, né? Então, o tão esperado emprego de assistente de Davy, ele foi conquistado por Faraday, né? Durante vários anos, Faraday auxiliou Davy em seus estudos e nas suas pesquisas, né? Na parte da química. E esses momentos eles foram muito importantes para o seu aprendizado, né? Faraday ele foi descobrindo as ciências, foi aprimorando os seus estudos, foi aprimorando as suas pesquisas, o seu traquejo científico foi sendo aprimorado no período onde que ele trabalhou com Davy. No ano de 1813, junto a Davy, ele viajou em diferentes países da Europa, onde teve a oportunidade de conhecer, de conversar e de interagir, de trocar experiências com diferentes cientistas daquela época. Foi só com 29 anos que Faraday ele começou a estudar e a se dedicar a trabalhos independentes na área da física, embora ele não tenha deixado de lado os seus estudos sobre a química, né? Foi a partir daí que Michael Faraday ele começou a fazer suas primeiras conferências, a publicar os seus trabalhos independentes. Nos anos posteriores, Faraday ele começou a ganhar bastante prestígio na sociedade científica através de seus trabalhos na área do eletromagnetismo, embora ele nunca abandonou os seus estudos na química. O seu falecimento se deu no ano de 1867, no dia 25 de agosto, em Upton Court Green, em Londres. Durante muitos anos da vida de Faraday, ele se dedicou ao estudo da química, onde também ele deixou um importante legado. Na área da física, a gente pode elencar a criação de uma noção apresentada por Faraday do campo elétrico e magnético, além da descoberta da indução eletromagnética, que foi uma das grandes descobertas de Faraday na física. Faraday sempre se dedicou à elaboração, aos estudos e reelaboração de experimentos a fim de refinar os seus resultados, garantindo a interpretação sempre pautada naquilo que era observado. Os seus resultados eram sempre destacados pelas evidências experimentais. Também conhecido como motor monopolar, o motor de Faraday se constitui na ideia de que conhecemos hoje como motor elétrico. A partir da descoberta do eletromagnetismo por Oster, no ano de 1820, Faraday foi despertado a também estudar sobre este assunto. Bom, Oster observou que uma agulha magnetizada de uma bússola sempre se desviava de sua orientação norte e sul, quando era aproximada a um fluxo de corrente. A partir dessa observação, surgiu o termo eletromagnetismo, pois foi constatado que a corrente elétrica e o magnetismo estavam relacionados. Michael fez importantes experimentos, estudos e anotações sobre os experimentos de Oster, inclusive consultando outros estudos sobre o assunto. A partir de seus experimentos, Faraday pôde construir um dispositivo com um fio, uma bateria e um banho de mercúrio. O experimento ele tratava do seguinte, né? O fio ele pendia frouxamente de um gancho, sendo mantido o contato com o mercúrio. A barra magnética era fixada no banho de mercúrio
e era ligado a um terminal negativo da bateria. Já o terminal positivo foi conectado ao gancho segurando o fio. Quando a corrente foi ligada e percorreu o circuito, o campo magnético do fio interagiu com a barra magnética, gerando um campo magnético circular ao redor do fio, que começou a girar em torno da barra magnética. Então, a partir desse experimento, foi construído o que deu origem ao que nós chamamos hoje de motor elétrico. A indução eletromagnética é considerada uma das descobertas mais importantes do eletromagnetismo. Ela foi feita por Michael Faraday no ano de 1831. O experimento se baseava no seguinte: ao aproximar dois circuitos elétricos, Faraday percebeu que surgiu por um momento de tempo uma corrente no outro circuito no momento em que um dos circuitos era ligado ou desligado. Faraday também percebeu que o sentido da corrente era diferente quando o circuito estava sendo ligado ou desligado. Para a confirmação de que se tratava de um efeito magnético, Faraday aproximou o ímã, onde percebeu um aparecimento de uma corrente que só se mantinha enquanto o ímã estivesse em movimento. Ele percebeu também que a corrente tinha sentido contrário à medida que o ímã se aproximasse ou se afastasse. Faraday também fez um experimento deixando o ímã parado e agora o que se movimentava era o circuito. E com base nesse experimento ele obteve os mesmos resultados. A partir disso, Faraday concluiu que a variação do fluxo magnético que atravessava o circuito produziu uma tensão elétrica, dando origem aí à corrente. O princípio da indução eletromagnética é utilizado em vários equipamentos importantes para a produção de energia, tais como transformadores, os geradores elétricos, os motores elétricos, entre outros. Então, as usinas elétricas, as usinas termoelétricas e hidrelétricas, elas são muito beneficiadas com essas descobertas de Faraday e, consequentemente, nós. Hoje, se a eletricidade chega às nossas casas, foram em vistas a descoberta da indução eletromagnética que possibilitou a construção desses transformadores, geradores, enfim. Um outro grande experimento de Faraday ganhou o seu nome. Trata-se da gaiola de Faraday. Em seus experimentos, Faraday queria demonstrar a sua tese que no interior de uma superfície condutora que estivesse eletrizado apresentava um campo elétrico nulo, onde não existe qualquer diferença de potencial no seu interior. Então Faraday foi muito ousado nesse experimento, porque ele construiu uma gaiola. No interior desta gaiola ele colocou uma cadeira e se sentou nessa cadeira. Sobre essa gaiola ele incendia uma corrente elétrica para provar que no interior desta gaiola, o campo elétrico era nulo. E assim ele não foi atingido por essa corrente. A gaiola de Faraday é utilizada para promover a blindagem eletrostática. E é utilizada em vários equipamentos do nosso dia a dia, como os automóveis, os micro-ondas, o para-raios, discos rígidos, entre tantos outros. Então a gente pôde observar que a vida e toda a obra construída por Michael Faraday tem muito a nos falar. Ele foi um garoto pobre, com poucos estudos, que através da sua sede pelo conhecimento e da paixão que despertou pelas ciências, surge como um dos grandes nomes de físicos e químicos da história. Faraday, sem sombra de dúvidas, poderia ser apenas mais um dentre tantos outros que apenas cruzaram os braços frente às desigualdades sociais e à distribuição da educação para o seu tempo. Mas o seu exemplo de perseverança e vontade de aprender superou todas as insuficiências por ele enfrentadas. Ele era um menino humilde, que a muito custo lutou por seus estudos e que foi capaz de, apesar das dificuldades, de encarar a ciência como um caminho de transformação para a sua vida. Foi um grande experimentalista, como vimos, e nunca se cansou de buscar o aprimoramento de seus experimentos, nunca desistindo daquilo que acreditava. Seus esforços eles foram recompensados através da sua grande contribuição para as ciências, onde seus experimentos são responsáveis por grandes invenções e descobertas fundamentais para a melhoria da qualidade de vida de tantos outros.
Então, nesse aspecto, a vida de Faraday mostra que a ciência é possível para todos, na medida que saibamos perseverar. Seu legado é um grande exemplo para tantos outros cientistas e pessoas que, assim como ele, se apaixonaram pelo poder transformador que a ciência tem em toda a humanidade. Então, Faraday se constitui na história como um grande exemplo de perseverança, um grande exemplo de superação, mas, acima de tudo, como um grande cientista, que não deixou que as diferenças e desigualdades o julgassem e destinassem a sua vida. Ele foi capaz de dar o destino da sua vida, a partir da sua sede e da sua vontade pelo conhecimento. Então, o exemplo de Faraday é muito importante para grandes cientistas, que em seus estudos não conseguem encontrar os seus resultados, mas que veem em Faraday um exemplo de perseverança. Era este o assunto que eu queria trazer para a discussão desta videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais!